Atos processuais. E os atos processuais vão ser regidos por toda aquela estrutura, informalidade, economia, simplicidade e assim por diante. E o legislador deixa muito claro essa situação e coloca como que esses atos vão ser realizados. Inclusive, os atos de juizado especial podem ser realizados em horário noturno, ou seja, em qualquer horário noturno pode ser realizado para atender às suas finalidades. E veja bem, o artigo 64 vai estabelecer e descrever: os atos processuais serão públicos e poderão se realizar em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas da organização judiciária. Isso é muito interessante. Então, o juizado especial ele tem uma atribuição que permite o seu funcionamento no âmbito noturno, né? Aí facilita, resolve alguns problemas, até porque alguns crimes de menor potencial ofensivo é interessante que eles ocorrem muito no final de semana, muito em feriados, muitos nos domingos após feriados, e esses tipos de crimes, para ter uma resposta urgente, o juizado especial funcionando à noite, ele consegue de imediato, não se lavra auto de prisão em flagrante, lavra-se TCO, né, termo circunstanciado, que é encaminhado imediatamente para o juizado especial. Se tiver a oportunidade de ser feita a audiência preliminar, é feito. Se não, é designado uma nova data para que as partes se comprometam a comparecer no juizado especial criminal. Isso é muito importante, né? A resposta é imediata, né? Os atos processuais serão válidos sempre que preencher as finalidades. E isto está interligado àquele princípio. Qual o princípio? Instrumentalidade das formas, né? Instrumentalidade das formas. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Então, as nulidades no juizado especial estão interligadas a um patamar. Primeiro, só vai falar em nulidade se tiver desrespeito a ato imposto pela norma. Então, foi imposto pela norma? Foi. Foi desrespeitado? Foi. Agora, para falar em nulidade, eu tenho que coadunar, interligar a outro elemento, que é o prejuízo. Então, desrespeito com a norma e prejuízo. Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Isso é importante colocar. Citação no juizado especial criminal sempre será pessoal. Não é aceito citação por edital. Professor Charley, a citação sendo feita por edital, ela vai deslocar a competência do juizado especial para a justiça comum, porque o juizado especial não se permite citação por edital. E o artigo 66 da Lei 9.099 vai estabelecer: citação será pessoal e far-se-á nos próprios juizados especiais, sempre que possível por mandado. Ou seja, sempre possível por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Ou seja, se o acusado estiver em local incerto, paradeiro desconhecido ou inacessível ou de difícil localização, há necessidade da citação por edital, que é uma citação ficta. Essa citação ficta vai obrigar o que? Remover da competência do juizado especial e encaminhar as peças ao juízo comum, para lá poder aplicar a regra do 366 do CPP. 366 do CPP, ok? Então, veja bem, citação do juizado especial será pessoal. Pessoal, ok? Não se admite citação por edital. Quando ocorre citação por edital, só para lembrar, quando o réu está em paradeiro incerto, não sabido, desconhecido ou inacessível. Aí há a necessidade da citação ficta, que é feita por edital, ok? Intimação. O artigo 67 da Lei 9.099, ela vai estabelecer que a intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal. Isso é importante, né? Porque toda espécie de comunicação eu tenho que ter uma comprovação de que houve sua efetivação, né? Isso é importante. Ou, se tratando de pessoa jurídica, ou firma individual, mediante entrega ao responsável da recepção. Então, pessoa jurídica, firma individual, o responsável por receber as suas correspondências considera realizada a intimação. Ou seja, a intimação não precisa ser pessoal. Que será obrigatoriamente identificado. Tem que ter a identificação da pessoa responsável que recebeu a intimação. Ou sendo necessário por oficial de justiça. Aí é feito por oficial de justiça, onde que ele tem fé pública iuris tantos, né, que admite prova em contrária, onde ele vai certificar quem recebeu, entregando a contrafé do ato de intimação. Independentemente de mandato ou carta precatória, ou ainda qualquer meio idôneo de comunicação. Olha que interessante, o legislador coloca, além de
ter toda essa comunicação, carta com AR, identificação ou oficial de justiça, qualquer outro meio idôneo de comunicação que venha efetivar o ato de comunicação, que é a intimação, será válido, será válido. O legislador dando uma brecha aqui para qualquer situação. Teoricamente, a gente poderia imaginar, poderia só conjecturar aqui a hipótese de uma intimação por WhatsApp, por exemplo. Se ela for efetivada, confirmada e implementado o ato será tido como válido. Vai ser um meio idôneo de comunicação e não houve prejuízo, e houve a comprovação desse ato. A ideia é que a gente tem que ter cautela nesses qualquer meios idôneos de comunicação, porque eles têm que ser efetivos, tem que ter uma comprovação que ele foi realizado. Mas isso aqui seria um exemplo que a gente está conjecturando para demonstrar como que a norma ela expande o seu leque de atuação. O parágrafo único do artigo 67 coloca: dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo ciente as partes interessadas e defensores. Ou seja, qualquer audiência que for realizada, para evitar custo desnecessário com intimação, elas já vão sair dali intimados. Daí o juiz vai ter que se organizar para criar uma pauta para os próximos atos. Ou seja, a próxima situação é uma audiência de instrução de julgamento, já sai lá intimado, com data, horário, para comparecer e com as consequências jurídicas. E isso é uma ideia de rapidez, uma organização que permite o quê? Evitar ter gastos com intimação, não só gastos, mas também já efetivar o ato da intimação, porque já estão todos em audiência, já saem dali intimados para o próximo ato procedimental. Obrigatoriedade de advogado. Professor Charlie, juizado especial criminal é obrigado a ter advogado? É obrigado a ter advogado. Mas você tinha falado em outra aula que é facultado o advogado no juizado especial. Eu falei que é facultado apenas no juizado especial civil, quando as causas não sejam, o valor não seja superior a 20 salários mínimos. Lá, no juizado especial civil, nas causas até 20 salários mínimos, é facultada a presença de advogados. Mas no juizado criminal, gravem isso, no juizado criminal de crime de menor potencial ofensivo, a presença de advogado é obrigatória. Obrigatória. Se não tiver advogado, será designado um defensor público. Se não tiver advogado, será designado um defensor público. E veja bem, senhores, aqui é uma nulidade que não foi sanada. Se qualquer ato no juizado especial criminal, sem a presença de advogado ou defensor público, realizar sem a presença de advogado ou defensor público, o procedimento é nulo e a nulidade é absoluta. Ok? É isso que o artigo 68 vai estabelecer. Do ato de intimação do ator do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade do seu comparecimento, acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, será lhe designado um defensor público. Ok? Fase preliminar. Ou seja, nós temos o termo circunstanciado, que é encaminhado imediatamente ao juizado especial. Professor, me explica, o que é termo circunstanciado? Da ocorrência criminal do crime de menor potencial ofensivo, é imediatamente feito um termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado vai evitar o que? A prisão em flagrante, vai evitar o que? A prisão em flagrante. E aí a pessoa é encaminhada imediatamente ao juizado especial. Como nós estamos falando de uma justiça consensual, se é feita a audiência preliminar imediatamente, já é resolvida algumas questões, como reparação do dano, aceitação da culpa, e aí recebe de imediato os benefícios da Lei 9.099, que nós vamos falar daqui a pouco, algumas dessas situações. E aí, veja bem, e é elaborado o termo circunstanciado. Agora, se as partes não desejarem, não aceitarem comparecer no juizado especial, aí não tem outra forma a não ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Porque eu preciso da quiescência das partes, ou melhor, eu preciso da manifestação das partes, porque eu estou falando de um juizado especial que tem como objetivo uma justiça consensual. Se é consensual, eu preciso da quiescência das partes para comparecer no juizado especial. Se não comparecer, vai ter que sofrer as consequências da lei, né? Da lei. Ou seja, aí vai ter que ser lavrado o auto prisão em flagrante, se for o caso, E aí, veja bem, o termo substanciado é elaborado, é imediatamente encaminhado ao juizado especial, ou assumir o compromisso de a ele comparecer. Não se imporá prisão em flagrante, porque se teve o compromisso de comparecer, justiça consensual, crime de menor potencial ofensivo, evita a pena privativa de liberdade e também evita a lavratura do auto prisão em flagrante. E também não vai exigir o que? Fiança, desde que tenha comparecimento. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida cautelar
o seu afastamento do lar, seja homem, seja mulher, seja homem, seja mulher, domicílio do local de convivência com a vítima, né? Ou seja, já que tem uma agressão que é de competência do juizado especial e que envolva a chamada Lei Maria da Penha, o juiz já tenta resolver, porque aí tem que ter uma medida cautelar, que aí é justamente para afastar o agressor, para evitar o que é a continuidade, né? A continuidade dos atos, né? Já que já chegou a máxima da violência, né? Quando a gente fala em violência doméstica, né, antes existe violência moral, psicológica, patrimonial, e para depois chegar a ter a violência física, né? E caso seja uma violência física de competência do juizado especial criminal, e aí tem o juiz, no mesmo ato da lavratura do termo circunstanciado, ele vai determinar o que? O afastamento do domicílio do local para que seja preservada a integridade física da vítima. Outros efeitos do procedimento. Há uma possibilidade de revelia, né? Ou seja, não pode ter revelia. Se o acusado não for encontrado, os autos serão encaminhados ao juízo comum. Ou seja, se ele não for localizado de nenhuma forma, há necessidade de citação predital. Se há necessidade de citação predital, o juizado especial se tornaria complexo. Tendo essa complexidade, remete-se ao juizado do juizado especial para o juízo comum, aplicando assim a regra do 366 do CPP. Não há que se falar em prisão em flagrante, só para se repetir, salvo se ele não comparecer ou aceitar o comparecimento no juizado especial quando for designado. Então, na prática, as infrações penais de menor potencial ofensivo não se importará prisão em flagrante, se o autor se comprometer a comparecer em juízo. E a expressão é essa, se comprometer a comparecer em juízo. Se ele não comparecer em juízo, logicamente eu não tenho como obrigá-lo pelo juizado especial. Daí tem que ser lavrado o auto prisão em flagrante, né? Por quê? Juizado especial, é bom recordar, trata-se de uma justiça consensual. E essa consensualidade é do compromisso das partes do comparecimento do juizado especial da lavratura do termo circunstanciado. Conciliação. Vamos imaginar, houve audiência preliminar ou as partes compareceram na data aprazada. Lá vai surgir a possibilidade da composição civil. É interessante que a composição civil, nas chamadas ações penais públicas condicionadas, e o nome já diz, ação penal pública condicionada e a ação penal privada ou ação penal de iniciativa privada, a composição civil repercute na renúncia do direito de queixa, bem como no direito de representação. Ou seja, a reparação financeira para a vítima, ela extingue o processo. Em quais situações? Não em todas as situações. Nas ações penais públicas condicionada à representação e na ação penal pública, na ação penal privada ou na ação penal de iniciativa privada. Já na ação penal pública incondicionada, a composição civil pode ser realizada? Pode, mas ela não gera extinção do processo. Ela não gera extinção do direito de representação, porque ela é incondicionada. Então, pode ocorrer a composição civil na ação penal pública incondicionada? Pode, mas ela não gera extinção. Ao contrário do que ocorre na ação penal pública condicionada à representação e na ação penal de iniciativa privada. Ok? E o artigo 72 vai nos esclarecer. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhado dos seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da composição de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade. Então, o juiz vai trabalhar de chamada transação penal, composição civil, e ao mesmo tempo uma aplicação imediata da pena, mas que não seja restritiva. Aqui não há nem recebimento de denúncia ainda, não há nem recebimento de denúncia, nem oferecimento de queixa. Simplesmente um consenso. A parte é obrigada a aceitar, professor Charles? Não é obrigada a aceitar, mas se aceitar, tem os benefícios da Lei 9.099, que o julgamento pelo juizado especial daqueles que se beneficiam, eles considerarão primário e não pode, aí, logicamente, se consideram primário e não vai aparecer nas suas fichas de antecedentes, a não ser para fins da justiça própria. Ou seja, a 9.099 ela é um benefício para não deixar margem de sujeira no seu nome. Se você pedir uma certidão negativa lá, ela vai ser negativa. As informações do juizado especial, da composição, da aceitação imediata da transação penal, ela repercute apenas para fins da justiça
e de investigações, mas não para a sua vida. Você vai ter uma ficha que não vai acusar nenhuma espécie de crime, ok? Isso é importante. A conciliação na composição. Nós temos a composição civil. É um acordo entre o autor da infração e a vítima, no qual vai se buscar a reparação de danos. Essa conciliação, ela constitui título executivo judicial, ela provoca a renúncia do direito de queixa, ou seja, na ação penal privada gera a renúncia da queixa, bem como na ação penal pública condicionada à representação, renúncia também da representação, impedindo assim o prosseguimento criminal. Então provoca, em outras linhas, a extinção da queixa-crime, que é a ação penal privada, e da ação penal pública condicionada à representação. Ok? E possibilidade de representação, se caso não ocorra a composição civil. A reparação civil, professor Charles, mas aí se ele compromete a fazer a reparação civil e não paga, ele pode ser condenado e convertido em pena privativa de liberdade? A regra e o entendimento dominante é que não. O que foi repercutido em valor financeiro é financeiro, deve ser cobrado na esfera civil e não vai ser convertido em pena privativa ou restritiva de direito. Mas, professor Charles, eu vi um dispositivo da Lei 9.999 colocando nesse patamar. Esse patamar ele já foi estudado e a jurisprudência já transformou que quando se fala em composição civil, a cobrança deve ser na esfera civil e não na esfera criminal, ok? Na esfera criminal. O que acontece nas conciliações? Vamos falar um pouco das conciliações. Os conciliadores vão ser os auxiliares da justiça, né? Recrutados na forma e na lei local, de preferência entre bacharéis em direito, né? Mas na prática é raro a gente ver um bacharel de direito atuando como conciliador. Normalmente a gente visualiza, são estudantes ainda fazendo estágio e exercendo essa função de conciliadores, né? Para atuar dentro dessa conciliação. O artigo 74 vai falar justamente da composição civil e da transação penal. A composição civil será reduzida por escrito. Olha assim, mesmo sendo feito oral, tem que ser tem aí a observância de ser feito por escrito. E a exigência da lei. Por que essa exigência, professor? Já que nós falamos em oralidade. Essa exigência se faz porque é um ato que vai ter um reflexo no campo civil e no campo penal, que é muito importante. Então, é um ato que tem alguma essência que tem que ser comprovado e caracterizado. É homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado na esfera do juízo civil. Aí o parágrafo único vai falando, em tratando de ação penal de iniciativa privada e ação penal pública, nós já falamos sobre isso, e é bom só para frisar, a representação e o acordo homologado acarreta renúncia do direito da queixa e de representação. Veja bem, só que isso não se aplica na ação penal pública incondicionada, ou seja, a conciliação, a composição dos danos civis não afeta a continuidade da ação penal pública incondicionada, ok? Pode ser feito na incondicionada? Pode, mas ela não provoca renúncia ao direito de queixa ou de representação, porque a ação penal pública é incondicionada, então não há que se falar em representação, e muito menos em requisição. Não obtida a composição dos danos civis, nós vamos continuar o procedimento. Ou seja, não houve acordo sobre a questão da reparação civil. Aí o artigo 75 vai estabelecer, não obtida a composição dos danos civis, será dado imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termos, né? E aí a parte poderá fazer a representação. E aí, veja bem, o parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei, né? Prazo previsto em lei. Salvo engano, a parte pode ser intimado e terá um prazo de 2 meses, né, para fazer essa representação após a notificação. Se não fizer representação, aí nós temos uma condição de procedibilidade. Essa condição de procedibilidade impede que seja oferecido a denúncia na ação penal pública condicionada à representação. Efeitos da composição civil. Nós já tínhamos colocado, e é bom só reforçar, constitui título executivo judicial, permite a busca e implementação do acordo no juízo em caso de descumprimento, ou seja, o descumprimento feito no juizado especial criminal da composição civil pode repercutir na esfera civil. Renúncia ao direito de queixa e representação, extinção da punibilidade, não gera extinção na ação penal pública incondicionada, é bom frisar isso. E também concretiza a composição e homologado o acordo pelo juiz, extingue a punibilidade do agente. Então a composição civil, ela extingue a punibilidade em quais situações? Na ação penal pública condicionada, na ação penal
privada de ação penal privada ou ação penal de iniciativa privada, ok? Na ação penal pública incondicionada não gera extinção da punibilidade. Pode ser feita com posição civil? Pode, mas não gera extinção da punibilidade.